Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta, não? Agora escuta? Agora sim. Ok. Todo mundo me enxerga, mesmo quem está aí atrás? Sim? Espera um pouquinho. Ok. Estou tentando acertar já, gente. Tá tudo bom? A nossa conversa dessa noite é continuação do livro Evolução em Dois Mundos. Todo mundo está firme no estudo? Digam assim, sim! O livro Evolução em Dois Mundos normalmente é considerada uma obra muito complexa, muito difícil, de linguagem complicada, e etc, etc. Mas, no fundo, ele é um compêndio absolutamente rico de informações. Riquíssimo. E se nós tivermos um pouquinho de paciência, de dedicar mais tempo do que habitualmente à leitura dos capítulos, nós vamos ver que nós já sabemos tudo que está lá. Está tudo aí dentro de cada um de nós. Pode ser que os termos não nos sejam familiares. Pode ser que a linguagem seja um pouquinho complicada para o nosso entendimento, mas na verdade nós sabemos de tudo que está lá. E hoje eu espero que vocês sejam convencidos disso. Nosso capítulo de estudo de hoje é o capítulo 3. O título é o seguinte: Evolução e Corpo Espiritual. Todo mundo consegue enxergar aqui? Sim? Pois é, duas coisas bem complexas, né? Evolução e corpo espiritual. E nós vamos hoje ver como elas estão absolutamente ligadas. Não tem como falar de corpo espiritual sem falar de evolução. E a evolução é o próprio processo de aprimoramento do corpo espiritual. E o livro inteiro fala de corpo espiritual. Então, ou seja, nós estamos bem por hoje, né? Então vamos lá. O que eu vou convidar a todos a fazer é relaxar e aproveitar a viagem, porque hoje nós seremos viajores do tempo. Mas vocês precisam ir comigo. Porque se alguém fica para trás, levanta a mão. Ei, estou para trás, vem me buscar. Senão a gente perde o raciocínio. Combinado? Digam sim. Sim. Então tá bom, vamos lá. Bom, André Luiz, né? Todo mundo enxerga o que é isso aqui? Não. Será que a gente consegue pagar só 1 minuto para eles enxergarem? Só 1 minuto? Tá melhor, não tá? Já deu para enxergar agora, certo? O que é isso, gente? O quê? Quem aqui assistiu o filme A Era do Gelo? Levanta a mão. Depois dessa dica, exatamente. Lembra do que o esquilo ficava correndo atrás, escondia e tudo mais? O que ele escondia? Uma noz, uma semente dessa. Essa semente dá frutos? Sim ou não? Agora ela é um fruto, mas ela dá fruto nesse estado em que ela está? Não. Mas ela tem potencialidade de dar frutos? Tem. Sim. Ela tem um sistema super complexo, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Que te parece? Que sim ou que não? Mais ou menos. Mas ela tem potencialidade de ser uma estrutura enorme? Sim. Vocês sabem o que ela pode ser? Esta semente específica? Essa árvore aqui, ó. Quem reconhece? Esta árvore se chama carvalho. De madeira absolutamente rígida, muito bem estruturada. E aquela sementinha, é uma bolota, como a ciência chama, se for plantada e cuidada, vai virar o quê? Um carvalho. Não é sensacional? Olha aqui.
Ah, o que é aquilo lá? Que a gente foi um dia. Pois é. Engraçadinho. Aquele é um bebê humano. Bonitinho, não é? Sorrindo. Esse bebê sabe andar? Não. Ah, não sabe ainda. Esse bebê sabe escrever? Não. Sabe fazer conta? Não. Pilotar um avião? Não. Visitar a lua? Não. Pois é. Mas ele pode fazer isso? Pode. Pode. Será que passa na cabeça desse bebê? Desculpa, estou de costas para você. Será que passa na cabeça desse bebê que ele pode se tornar um adulto? Não, né? Ele não tem essa percepção quando bebê. Não é mesmo? Passa pela nossa cabeça que nós vamos nos tornar espíritos crísticos? Porque talvez nós sejamos os bebês. Porque se tudo correr bem, esse bebê vai virar um adulto. E nós viraremos o quê? Espíritos crísticos. Este é o nosso destino. Tinha um professor de doutrina que dizia assim: vai brincando, daqui a alguns milênios você também vai ganhar um planetinha para cuidar. E ele está certo. Vai aparecer um planetinha para a gente cuidar quando nós tivermos condições de fazer isso. E o que é isso? Evolução. Dá para esse bebê aprender a pilotar um avião agora, enquanto bebê? Não. Ele precisa passar por etapas. Correto? Todos nós também estamos passando por etapas. Nós já fomos criados desse jeitinho que nós somos agora? Sim ou não? Não. Então, por mais que atualmente nós consideremos que falta tanto, mas olha o quanto nós já andamos. Muito ou pouco desde que fomos criados? Muito, né? Bastante. Nem passa pela nossa cabeça. Então tá bom, né? Vamos caminhar. Olha que coisa mais linda. Mais perfeita. Mais absolutamente fantástica. O que é isso aí? É o nosso planeta. É o planeta onde nós temos condições de evoluir. Por isso que aqui estamos. Porque quando não tivermos mais condições de aqui estar, seja para o bem ou para o mal, nós migraremos. É da lei. Né? Mas, e a vida na Terra? Como foi criada? Se você perguntar para um cientista, eita, ele vai ficar um tempão falando para você um monte de coisas. Se você perguntar para quem não acredita na ciência materialista, vai falar um montão de coisas outras também. E se você perguntar para quem lê a doutrina, eita, aí vai falar coisa pra caramba mesmo, né? E hoje nós vamos passear um pouquinho sobre como começou essa vida. Olha só. Pode apagar só mais uma vez. É só uma representação. Mas de quem poderia ser este rosto que está na figura? Jesus. Do Mestre. Que por ser crístico, recebeu um planetinha para criar e cuidar. E nós chamamos o planetinha de Terra. Né? Eis que com os gênios construtores, outros espíritos que ajudam e auxiliam nesse processo, após diversas etapas de manipulação de energia cósmica e fluido, criou o planeta. Essa figura também estranha, era para ser vermelha, tá? Quando ele foi criado, era uma bola quente, né, pessoal? Isso é mais ou menos o que a ciência nos conta. Uma bola quente, super cheia de gases, complicada de se viver, não tinha como ter vida naquela situação, né? Olha só uma poça dessa.
fumegante. Meio assustadora, né? Imagina que nos primórdios isso era espalhado pela superfície do planeta. E hoje em dia nós ainda encontramos alguns resquícios. Há poças como essas por aí, mostrando as marcas da evolução do planeta, né? O planeta também evolui, sim ou não? Sim. Sim, claro, ainda bem, né? Muito bem. Aquelas estruturas estranhas que parecem bolinhas boiando e flutuando são estruturas dos átomos. Ai, Fernanda, o que é isso? Já vai começar com esses termos sem graça. Átomos, de uma maneira bem simples para que não nos confunda, são estruturas bem elementares da matéria. E nós sabemos através de André que elas ainda têm super outras subdivisões. A ciência conhece algumas, outras ainda não. E assim a Terra foi esfriando, pessoal. Olha só, já está melhor do que a bola vermelha, né? Já dá para começar a vir querer passear por aqui. E quando as coisas se acalmaram um pouco, eis que os gênios construtores, auxiliares do Cristo, colocaram sobre os mares do planeta algo que André Luiz chamou de massa viscosa. Sabe aquela geleca de criança? Que gruda no cabelo, né? Pois é, um pouquinho mais líquido do que aquilo. Dá para imaginar uma coisa um pouquinho mais líquida que aquilo? Imagina se espalhando numa superfície de água. Era o princípio inteligente chegando no planeta. E aí, é a vida. É a vida que chega. É o estágio pelo qual cada um de nós passou, não? Criados assim. Viemos passear nos primórdios. Vê que legal? Por isso que eu digo, nós sabemos tudo que está escrito no livro. Porque nós vivemos aquilo. Né? Olha só. Princípio inteligente, André Luiz também chama algumas vezes de mônada celeste. Pode acender, obrigada. Melhorou? Todo mundo voltou a me enxergar? Princípio inteligente ou mônada celeste. Muitas vezes nós vamos encontrar ao longo do livro a palavra mônada celeste. Mônada celeste. Tá? Guardemos como sinônimos, ok? Os operários espirituais trabalharam naquela geleia viscosa, que era o princípio inteligente chegando ao planeta para que seu processo de evolução se desse, e fixou uma capacidade nutritiva numa substância chamada protoplasma. Opa, protoplasma eu já vi em outros livros da doutrina, né? Já vi em algumas descrições de fenômenos, tem algumas coisas que falam de protoplasma, né? Protoplasma, na época da descrição, era o nome que se dava ao líquido gelatinoso que nós temos dentro das células. Vamos imaginar o seguinte: uma bola de basquete, todo mundo está enxergando na própria cabeça uma bola de basquete? Sim, imagina que ela é oca lá dentro. E tem uma bolinha de ping-pong dentro. Todo mundo enxergou essa figura na cabeça? Entre a bolinha de ping-pong, que está dentro da bolinha de basquete, e a parede da bola de basquete, sabe o que tem lá dentro? Uma geleca. E dentro da bolinha de ping-pong também tem uma geleca. E essas gelecas têm nome na ciência. Né? Na época da descrição, elas se chamavam protoplasma. Essas gelecas que ficam dentro da célula. Sabe o que elas contêm? Uma série de coisas interessantes. Dentre elas, substâncias nutritivas. Então, aquele princípio inteligente que chegou, precisava se nutrir. Porque era a vida. Tinha que se transformar, crescer e evoluir. E ele se nutria do protoplasma. Então, quando nós virmos a palavra protoplasma daqui para frente, vamos lembrar, bem simplificadamente, de ser um meio de nutrição, sustentação da célula e sinalização. Muito bem. Aí André Luiz é bem bacana e escreve assim: séculos perpassam. Sabe por quê, gente? Porque nós não temos condições ainda de entender todos os processos que aconteceram nesses séculos aí. Por enquanto, a nossa capacidade está limitada nesse sentido. E tudo bem. Qual é o problema? Daqui a um tempo nós seremos capazes de entender. Vamos lidar com aquilo que somos capazes de entender. Né?
Então, do protoplasma, séculos passaram. Parado, fazendo nada? Certamente não. Muita coisa aconteceu. Opa! Olha quem surgiu. O vírus. E temos vírus por aí até hoje, sim ou não? Um monte. Um montão. Cada vez aparece mais. De cor diferente, de forma diferente, não é? Os vírus surgiram lá nos primórdios. E ainda estão por aí. E o princípio inteligente estagiou no vírus. Não tem como pular etapas. Olha só, esse é um vírus cortado ao meio. E o que é interessante é que dentro dele tem moléculas bem bacanas, que são essas cobrinhas que nós estamos vendo aqui. Elas são moléculas de material genético. É isso que determina a duplicação, sobrevivência desse vírus. Ele é vida. Luta para a sua própria sobrevivência. Como qualquer um de nós. E como qualquer organismo vivo no planeta. Essa estrutura de material genético e uma cápsula protetora foi absolutamente importante para a manutenção do princípio inteligente e da evolução dele também. É daí que a vida começa a se estruturar. Não só no protoplasma mais, mas numa estrutura que tem capacidade de duplicação. E aí André Luiz chama de campo primacial da existência. Primacial quer dizer superior ao evento anterior, que era só o protoplasma. E assim o princípio inteligente vai caminhando. Vamos pensar uma coisa. Todos nós temos perispírito atualmente, certo? Nós já recebemos esse perispírito assim prontinho, quando era princípio inteligente? Não. Trabalhamos em prol dele. Aprendemos a lidar com ele. Aprendemos a moldá-lo, modificá-lo, criar centros e estruturas diferentes de acordo com a necessidade do próximo estágio evolutivo onde nós nos encontrávamos. Isso é muito importante. O espírito evolui, sabemos. Mas o perispírito também. Porque se nós habitamos corpos cada vez mais sutis do homem para a angelitude, por que o perispírito não se modificaria? Certo? Todos nós estamos aprendendo a lidar com o perispírito. Desde sempre. E continuaremos aprendendo. Que bom, né? E essas bonitinhas aí são as bactérias. Depois do vírus, veio a bactéria. As bactérias ainda existem no planeta? Sim. E como? Tudo quanto é lugar. Né? Em tudo quanto é lugar. Essas bactérias rudimentares, tá aí um desenhinho bem esquemático, tá bom? Ela tem um rabinho, esse rabinho chama flagelo. E sabe para que serve? Para se movimentar. Como é que nós nos movimentamos atualmente? Com as perninhas. Mas as bactérias usam o flagelo. E nós precisamos aprender a usar todos os mecanismos, desde o flagelo. E também precisamos aprender a usar nossas pernas. Aliás, em toda reencarnação a gente tem que aprender a usar a perna, né? Meu Deus do céu, porque, meu Deus, né? Não dá para nascer andando? Tem que aprender a usar a perninha para andar, não é? Aquele bebê não sabia andar. Essas bactérias, então, começaram a modificar os minerais que já existiam no planeta, faziam parte da formação primordial. E sabe o que elas fizeram quando elas interagiam com os minerais? Quem tem um palpite? Transformava mineral em quê? Eu vou contar. Em solo. Pegava o mineral e transformava em solo. Porque aquela rocha dura, né? Como é que ia nascer uma plantinha de lá? Eita, não dá, né? Aquilo tinha que se transformar em solo, solo bem fértil, solo cheio de nutrientes. E as bactérias, animadas pelo princípio inteligente, fizeram isso.
transformando os minerais em solo fértil. Mas calma, ainda não chegaram nas plantinhas, ok? Não chegamos nas plantinhas, quero dizer. As bactérias faziam uma coisa que se chama de reprodução assexuada. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é que você está falando? Essa palavra é estranha. Reprodução assexuada é o que está nesse esqueminha aí, ó. Tem uma célula ali no A, tá vendo? Aí tem uma célula no B que duplicou aquelas cobrinhas. Tá vendo que tem 2 cobrinhas agora? É a mesma célula, só que ela duplicou as cobrinhas, tá bom? É o material genético. Como ela duplicou as cobrinhas, ela vai agora duplicar uma partezinha da sua parede, daquela geleca que tem dentro dela. Duplicou, olha só. Ainda tá com a mãozinha dada aqui, né? Daqui a pouco corta e ficam 2 aqui dentro. Só que ainda é uma parede zona só, né? É uma celulona só. Aí essa celulinha corta. E aí uma virou quantas? 2. Isso é uma reprodução. Só que houve mistura de gametas? Não. Foi uma célula só que se duplicou e se dividiu em seguida. Essa reprodução se chama assexuada. E isso foi fundamental para a manutenção da vida no planeta. Porque um indivíduo gerava 2. Isso mesmo, está na Gênese também. E aí essas daqui são as chamadas células primitivas. E sabe o que elas acabaram gerando mais tarde? Uma célula que a ciência chama de cianofíton. O que é isso, Fernanda? Essa é uma célula lá dos precursores dos vegetais. Então nós estávamos no protoplasma, passamos pelo vírus, pelas bactérias, e estamos chegando nos vegetais primitivos. É claro que eu estou pulando algumas partes, e é de propósito, porque o André também pulou. Tá certo? Mas tem mais coisas aí no meio. Mas está bom assim, para nós continuarmos a nossa viagem. Pensa o seguinte, o envoltório que tinha num vírus já não é o mesmo envoltório de uma célula precursora de um vegetal. Então, o princípio inteligente está se aprimorando, mas seu envoltório também. Aí André coloca mais uma frase legal. Milênios chegam e passam. Milênios. Milênios. Isso é muita coisa, hein? Muita coisa. Lembrando do protoplasma de novo, nossa gelequinha lá. Tem aqui uma bactéria do lado de cá e tem uma célula do lado de cá, criando um monte de membranas aqui, tá vendo? Eis que de repente aparece uma membrana aqui no meio. É como se aquela bolinha de ping-pong, a parte de fora dela fosse uma membraninha, aquela que estava dentro da bola de basquete. E aí o nosso núcleo cria uma membrana. Isso é muito interessante para a célula. Absolutamente fundamental. Bom, aquele princípio inteligente que se nutria lá do protoplasma vai passar agora a se nutrir de uma substância muito interessante. O que as plantas fazem? Fotossíntese. Usando o quê? Sol, água e a clorofila. Olha que bonitinho. Não sei se quem está no fundo consegue ver, mas eu vou dizer o que tem aqui. É uma molécula de clorofila e aqui no meio tem um átomo de magnésio. Olha que interessante, um átomo de magnésio. Quem sabe dizer o que nós temos no sangue que dá aquela cor, aquele avermelhada? Quando nós todos tiramos sangue, podemos ver aqui, né? Como chamar aquele pigmento, aquela substância, ou como nós quisermos chamar? Quem lembra? Alguém lembra? Inferno, né? Vou te mostrar como é que é essa molécula, que nós todos temos agora. Hein? Hemoglobina ela se chama. Sabe o que tem no meio dela? Ferro. Vocês conseguem enxergar a semelhança entre as duas moléculas? Sim ou não? Sim, a estrutura é super parecida. Talvez quem esteja lá atrás esteja com mais dificuldade de enxergar, mas acreditem em nós, a estrutura é parecida. As estruturas são bem parecidas. Na clorofila tem um átomo de magnésio
E na hemoglobina que todos nós usamos para nossa própria sobrevivência atualmente, tem um átomo de ferro. Lembra que eu falei que nós todos sabíamos tudo que está escrito no livro Evolução em Dois Mundos? Nós já passamos por esses estágios e carregamos em nós atualmente a lembrança deles. O que era magnésio virou ferro, mas a função da estrutura é muito parecida. Nutrir, né? E assim a célula vegetal lida com a clorofila. E aí André põe outra frase: o tempo age sem pressa. Imagina que é sem pressa, né? E olha que coisa mais bonitinha esse serzinho aqui. Sabe quem é? Tá sorrindo pra você, olha lá. Não esqueci dessa aula. Não pode esquecer. O princípio inteligente já passou por aí, hein? Olha só. Né? Ou seja, todos nós, né? Essa coisinha mais fofinha que tá ali sorrindo pra nós todos se chama euglena. Sabe o que ela é? Uma alga. Uma alga aquática. André fala das algas nadadoras. Como é que ela nada, gente? Olha o que ela tem aqui. Um super rabão sensacional para se projetar na água, fantástico. Nós já tivemos que aprender a nadar só com o rabinho, hein? Então nadar com 2 pernas e 2 braços tá mais fácil, fala aí. Opa, tá no lucro já, né? Mas para poder nadar com 2 pernas e 2 braços, tivemos de aprender a nadar com o rabinho só primeiro. Certo? Esta euglena é lá dos primórdios da vida. Ela ainda existe no planeta? Existe. Ela ainda existe. Sabe o que André diz? Que são seres absolutamente sensíveis em motilidade e sensibilidade. Absolutamente aprimorados nessas 2 funções. Graças à caudinha e graças a esse corpão que ela tem aí, que é sensível o suficiente. E ela ainda existe no planeta e por isso ela é filtro de evolução primária do princípio inteligente. Ainda há princípio inteligente evoluindo. Não é sensacional? É ou não é sensacional? Você pensar que ainda há princípio inteligente caminhando na evolução. É sensacional. Muito bem. E essas verdes aqui em cima, meio estranhas, o que são essas coisinhas? Sei lá, Fernando, você está falando umas coisas doidas hoje. Estas coisinhas verdes são algas verdes. Ahá! Elas são um passo à frente da euglena. E elas inauguraram a reprodução sexuada no planeta. Opa, Fernanda, o que é isso, minha querida? Reprodução sexuada precisa de gametas. E olha lá, você tem um gameta aqui, que junta com um gameta daqui e gera um novo ser. Inaugura a reprodução sexuada e a morte começa a fazer parte da brincadeira. Né? Yeah. E marca nesse serzinho vários procedimentos interessantes da evolução. Elas ainda existem no planeta. Olha só aqui uma, bem bonita lá no fundo do mar. Verde que só, né? Muito bem. Opa! Meu Deus do céu! Quem são esses caras? Tá sorrindo pra você de novo. Quanto bicho! Esses aqui são os artrópodes, gente. Eles são compostos de uma série de animais. Por exemplo, os insetos. Por exemplo, as borboletas, os escorpiões, os caranguejos. Os insetos são os seres de maior número no nosso planeta. Tem uma quantidade absurda de insetos por aí, gente. De todos os tipos, jeitos, cores, tamanhos que a gente puder imaginar.
E o princípio inteligente também passou por eles, lá nos artrópodes. Sabe o que tem nos artrópodes? O tal do sangue azul. Ah, o tal do sangue azul, né? E sabe por quê? No lugar do ferro, nós já vimos a hemoglobina, lembra? Clorofila, hemoglobina. No lugar do ferro, da hemoglobina, sabe o que tem lá? Cobre. E aí, ao invés de chamar hemoglobina, chama hemocianina. Então, o que era clorofila, que nutria, virou hemocianina e continua nutrindo. E vai se transformar em hemoglobina e vai continuar nutrindo. Todos com estrutura muito semelhantes. E o princípio inteligente continua caminhando. Mônada, nós já vimos. André Luiz parou um pouquinho e falou que ela passa pela crisálida da consciência. Crisálida é aquela etapa em que a lagarta está escondidinha, porque vai virar borboleta. A crisálida da consciência, André diz que se dá nos animais superiores, no momento em que a consciência está em incubação, transformação. Enquanto a lagarta está lá escondidinha, ela está fazendo nada? Não, está fazendo coisa pra caramba, né? Da onde tem que fazer aquelas asas lá, meu Deus do céu, que eu tenho que dar um jeito de sair, né? E aí ele diz uma coisa absolutamente sensacional sobre o sangue. Vou deixar o texto aqui porque é sensacional mesmo, é super sensacional, é fantástico. O sangue é a condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência. Ou seja, o seu corpinho no império da alma. O sangue é uma condensação de forças. Vamos guardar isso. Caminhando. O desenvolvimento e o manejo do perispírito ao longo dos milênios é trabalhoso ou não? Sim, absolutamente. E o processo continua para a evolução e aprendizado do princípio inteligente. Então vamos lá. Opa! O que é isso mexendo aí? Isso é um átomo, muito bem. É um átomo, olha os elétrons passeando na órbita. Então, do átomo aos minerais. Quem era esse? O vírus. Do vírus ao ectoplasma, a geleca. Das bactérias. Quem é aquela? Essa é a ameba, gente. Tão bonitinho, né? Das bactérias à ameba, às algas verdes, aos vegetais do tempo do Cambriano, que é muito antigamente, às licopodiáceas que parecem algas, aos trilobites que não existem mais no planeta, aos cistídeos, que está estranho, mas são vermelhinhos. Todos esses são estágios da evolução. Estágios da evolução pela qual o princípio inteligente passou e aprendeu a lidar com novas ferramentas. Aos cefalópodes, opa, esse a gente conhece, né? Quem que é aquele lá? É o polvo. E essa aqui? Essa é a lula, exatamente. Esse aqui é um cara que se chama Nautilus. Ele é bem interessante, vive numa conchona. Dos cefalópodes para os foraminíferos, esse aqui também a gente conhece, quando vai passear na praia encontra um monte. É ou não é? Dos foraminíferos para os radiolários, que também nós podemos encontrar na praia. O princípio inteligente vai passando e vai aprendendo a lidar com novas ferramentas. E plasmando em si mesmo estes novos conhecimentos. Os espongiários tão bonitinhos, lá no fundo do mar, super coloridos. Nos selenterados, água viva. No coral, na anêmona, que quem viu Procurando Nemo viu um monte de anêmona. Viu as esponjas também. Sabe quem estava passando por lá? O princípio inteligente. E aprendendo. E quando chegou aqui, ele finalmente tinha conseguido aprender a lidar com uma estrutura esquelética. Até então não tinha estrutura esquelética. Ele foi aprendendo em cada um desses estágios da evolução a lidar com uma estrutura esquelética. É muito fácil lidar com esqueleto? Basta ver um bebê recém-nascido, que a cabeça fica assim, para lá e para cá, né?
ou até conseguir sentar é uma dificuldade, né? Que esqueleto é esse que não obedece à ordem, né? Mas nós fomos aprendendo. Os equinodermos, a bonitinha estrela do mar, e uma série de outras coisas, e o princípio inteligente está caminhando. Os crustáceos, tem um montão lá, ó, lagosta, caranguejo, um monte. Nós estamos caminhando como um princípio inteligente. E aprendemos nesse estágio a lidar com o sistema vascular e com o sistema nervoso também. É importante? São sistemas importantes para a nossa sobrevivência, sim ou não? Sim. Absolutamente. Se nós não soubéssemos lidar com eles, estávamos perdidos. Alguém aqui está pedindo para o coração, bata. Bata de novo. Bata mais uma vez. Não me abandone, não me deixe, bata de novo. Não, ele está batendo por uma série de mecanismos que nós aprendemos a manter na nossa Constituição. Continuamos caminhando nos peixes teleósteos, peixes ósseos. Eita, que aí tem um montão, né? Da maior variedade possível. Passando por eles, vimos os labirintodontes, esse é um nome bem estranho que André colocou no livro, e você vai ver, é um animal pré-histórico enorme, que saiu da água e foi explorar o meio ambiente da terra. Passear lá para ver o que acontecia. Lacertídeos. Quem reconhece esta criatura tão interessante aqui? As mulheres reconhecem, por que será? Lagartixa. Essa é uma lagartixa. E esse cara aqui de baixo? É um lagartão. Lá daquela época, né? Eles ainda existem no planeta? Sim, eles ainda existem no planeta. E como, né? Caem por aí de vez em quando. Vai no sítio para ver, verdade? E o princípio inteligente continua caminhando. Passou pelas aves jurássicas. Nossa, imagina que legal que era aquilo. Você ser uma ave gigante dessa e poder passear por aí. Sensacional, imagina. Voar não deve ser muito fácil não, né? É meio complexo isso aí, né? É meio complexo. Passa pelos dromatérios, que eram... Esse é um nome que André coloca no livro também. Mamíferos primitivos. Assim como os anfitérios também. Um exemplo mais atual dos anfitérios é o nosso camarada ali, ó. Ele tá sorrindo para você, esse tá. É um canguru com o bebezinho aqui, olha só que bonitinho. Não placentário, né? Mas olha só, esse aqui era um canguru de antigamente, meio estranho ele, né? Foi aprimorado já, não é mesmo? É o princípio inteligente passeando e aprendendo. Nesse estágio nós aprendemos rudimentos das reações psicológicas superiores e incorporamos instinto e inteligência. Olha quanto nós caminhamos para poder incorporar instinto e inteligência. Muita coisa, hein? Continuando nossa viagem. Esse é o tempo geológico. Todo mundo que fez aqui o primário deve ter visto esse quadro, né? Que a professora falava das eras, do paleozoico, dos dinossauros, aquela coisa toda. É assim que a ciência classifica. André vai falar de alguns pedaços disso. Faixas inaugurais da razão. Vamos caminhando. Lá no Eoceno nós tínhamos esses bichos super estranhos que atualmente nós conhecemos somente as baleias e os golfinhos. Eu achei que você ia perguntar, né? Se a gente vê algum tá lá, baleia azul, né? A baleia azul é gigante, sensacional, super antiga. Mas antigamente, bem antigamente, olha só que coisa mais estranha que era essa estrutura. Não importa a boniteza, né? Importa que ele é um estágio evolutivo. A verdade é essa. Os marsupiais também, assim como o nosso canguru, passaram por processos evolutivos. Lá no Mioceno nós tínhamos animais bastante antigos e vemos hoje exemplos aprimorados. Os cavalos, os cachorros, as raposas. Muitos deles já existiam com outros nomes que a ciência deu naquela época. Lá no... esse aqui a gente conhece. Lá no Plioceno, quem estava lá? Quem são aqueles caras ali? São os elefantes. Como se chamavam os elefantes de antigamente? Os mamutes. Tem o mastodonte também. Tem os mamutes e os mastodontes. Quem assistiu Era do Gelo viu bem, né? Os mamutes.
super sensacional, aprendendo. E aí chegou... Ixi, aí complicou, porque aí teve que aprender a andar em 2 patas. Isto é uma complicação sem fim, porque você tem que sustentar a cabeça, você tem que conseguir se manter ereto. Imagina a estrutura molecular das suas costas, da sua coluna, dos seus músculos. Andar em 4 patas é bem mais tranquilo do que em 2, né? Pois é, mas o princípio inteligente foi se aprimorando e chegou aqui, lá nos pitecantropos, que ainda eram nômades. E depois disso, a civilização paleolítica, que deixou de ser nômade e aprendeu a cultivar coisas para comer. E isso foi sensacional. E aí a teoria evolucionista da ciência nos fala algumas coisas, apesar de ter dificuldades em achar alguns buracos, né? Nós vamos ver por quê. André também fala. Eu deixei o texto porque ele é muito importante, eu vou ler com vocês. A mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico, palavras de André, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção. Caminhar do vírus até a civilização paleozoica foi fácil? Não, provavelmente. Assimilando os valores múltiplos da organização, reprodução, memória, instinto, sensibilidade, percepção, preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência, mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Gente, nós sabemos fazer tudo isso que está grifado aí. Ela diz que não parece. Ué, você tem razão, às vezes não parece mesmo. Mas nós sabemos. Porque há bilhões de anos estamos treinando. E sabemos. Podemos deixar de fazer algumas vezes, mas nós sabemos. E isso é a própria evolução do perispírito. Nós marcamos tudo isso no nosso perispírito. Tudinho está contido lá. E o elo desconhecido da evolução, André Luiz também fala, porque a evolução não se deu só no plano aqui do planeta, mas se deu também em estágios intermediários enquanto no plano espiritual. Então talvez esse elo que a ciência procura não será encontrado enquanto ela não aceitar a existência do plano espiritual. E aí está uma espiral da vida. Lá embaixo começou o princípio inteligente. E nós que estamos aqui de pé falando e sentados escutando, chegamos aqui. Vamos ver quanto tempo é isso. O ser viaja no rumo da elevada destinação. Lembra? Nós vamos ganhar um planetinha. Tecendo com os fios da experiência, os fios da nossa própria experiência, a túnica da própria exteriorização. Quem é o nosso veículo de exteriorização? É o perispírito. Segundo o molde mental que traz consigo, segundo o nosso próprio molde mental, dentro das leis de ação e reação, que é universal. Construindo o centro coronário, que nós vimos na semana passada, né? Configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Fixando os outros centros além do coronário no nosso próprio perispírito. Aprendemos a construir o centro coronário e com a experiência aprendemos a criar os outros centros. E isso agora existe em nós. Então nós já sabemos absolutamente tudo que está escrito em Evolução em Dois Mundos. Porque está em nós. É parte da nossa história. Essa é a árvore da vida. Começa aqui embaixo. E quem está lá em cima é o Darwin. É uma figurinha em homenagem ao trabalho dele. Vamos falar de números. 1,5 bilhão de anos foram levados, passaram-se, do início da vida no planeta ao surgimento do homem. 1,5 bilhão de anos para o princípio inteligente caminhar do início da vida até os homens primitivos. Primitivos. Quanto tempo vocês acham que tem do surgimento do homem para cá? Quem chuta? Pode chutar. Ah, gente, fala um número qualquer. 300 mil.
Ah, ele acertou. Olhou. Há aproximadamente 200 mil anos desde o surgimento do homem. Veja uma coisa. O princípio inteligente gastou 1,5 bilhão de anos para caminhar na evolução e surgiu o homem. E nós temos apenas e tão somente 200 mil anos de evolução desde o surgimento do homem. É incomparável. O tempo que se passou desde o surgimento do homem no planeta é um nada perto do que a vida já evoluiu nesse recinto. E por isso, André diz assim: os conhecimentos psicológicos para a automação das aquisições morais são absolutamente recentes. Absolutamente recentes, a gente ainda está aprendendo a ser homem. Então, automatizar conquistas morais leva tempo. Mas não significa assim, leva tempo, então tá bom. Faz aí que eu vou atrás. Vou esperar para ver, quem for na frente eu vou atrás, né? Não. Porque esta parte da evolução cabe a cada um de nós. E isso é importante. Pra gente terminar, você fala, então já cheguei no homem, eu tô bem, né? Acontece que nós ainda temos chão da animalidade até a angelitude. Isso significa que nós temos de aprender a nos modificar. O nosso perispírito, o nosso corpo, as nossas inclinações morais. O que nós aprendemos até agora é muito. Significa, não, 1,5 milhão de anos aprendendo. Mas significa que nós temos capacidade total e completa de continuar aprendendo. E caminhar mais quanto tempo for necessário no destino que é de todos nós. Queiramos ou não. Vamos ganhar um planetinha. E daí, mais outro, vamos subir. E vamos que vamos. O destino é claro, né? A perfeição que nos cabe. Para isso nós temos que melhorar. Mas melhorar, nós já sabemos fazer há 1,5 bilhão de anos, mais 200 mil anos. Então é só confiar e seguir. É isso que o capítulo 3 de Evolução em 2 Mundos quis dizer para cada um de nós. Você já sabe tudo que está lá. Caminhe com perseverança, que vai dar tudo certo. É isso. Obrigada, pessoal. Perguntas? Nós estamos em cima da hora já, pessoal. Quem tiver pergunta, por favor, anote e depois deixa aqui comigo, ou com o Mário, ou com o Hugo, e aí a gente encaminha para a doutora Fernanda e depois traz as respostas. Tudo bem? Combinado. Obrigada, pessoal. Vamos trabalhar.